Boa noite, bem-vindos mais uma vez ao Aprendizes do Evangelho. Sempre um prazer tê-los conosco, que a paz do Mestre Jesus nos envolva e nos deixe confortados ao assistirmos mais uma palestra online que o Centro Espírita Aprendizes do Evangelho está proporcionando a todos nós esta noite. Agradecemos mais uma vez a participação de todos, ao empenho de todos os nossos queridos palestrantes que estão gravando suas palestras em casa, nos enviando, para que possamos estar unidos, em contato com a doutrina espírita, recebendo sempre os ensinamentos e as palavras do Mestre Jesus. Essa noite teremos a exposição do nosso querido Senhor Hilário, com o tema do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo: a quem muito foi dado, muito será pedido. Agradecemos mais uma vez a quem está colaborando com a campanha do Quilo, doando seus alimentos para as famílias necessitadas. Quem quiser e puder contribuir, a casa está recebendo as doações todas as segundas-feiras, das 9 horas da manhã até o meio-dia. Então, com vocês agora, a palavra do seu Hilário. Muito obrigado. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe e mais uma vez alimente o nosso encontro com a sua energia amorosa, dando-nos a oportunidade de aprendermos um pouco mais os seus santos ensinamentos à luz da doutrina dos Espíritos, esta religião mãe que nos aproxima, que nos ajuda e que nos faz mais próximos nestes tempos de pandemia, de isolamento profilático, onde nós estamos fisicamente distanciados, mas muito próximos pelas vias do coração. Por isso, nesta noite, nós queremos cumprimentar efusivamente a todos e nos fortalecermos nesta jornada de aprendizado, a fim de que retiremos desta situação que atravessamos a lição que nos fará mais fortes, que nos fará mais firmes e que certamente proporcionará com que nós sejamos pessoas bem diferentes quando esta circunstância passar e as nossas vidas retornarem ao curso normal, nós diríamos, aquele curso de vida que nós estávamos atravessando antes que esta situação inesperadamente colhesse a todos nós. Mas o Espiritismo, meus irmãos, tem prestado um serviço de grande monta, tem ofertado aos seus estudiosos, aos seus aprendizes, através da tecnologia, oportunidades extraordinárias para continuarem os seus cursos, as suas reuniões, os seus aprendizados, porque as próprias casas espíritas têm se mobilizado, a exemplo da nossa, utilizando os recursos tecnológicos a serviço da evangelização. E isso, meus irmãos, é algo muito bom, é algo muito positivo, porque a tecnologia nos conecta. A tecnologia, através de todo esse elenco, de toda essa gama de recursos, nos mantém unidos no ideal da evangelização, a fim de que nós, meus irmãos, possamos entesourar, possamos aumentar aquilo que nós recebemos de Deus por outorga do seu amor, da sua misericórdia. Porque aquele que tem, mais se lhe dará e terá em abundância. E aquele que não tem, até o que parece que tem, lhe será tirado. E é exatamente esse, meus irmãos, o tema desta noite. Este tema muito importante, onde Jesus vai nos ensinar
de uma forma muito prática, a aumentar os nossos recursos de solidariedade, a intensificar os nossos poderes fraternos, os nossos pendores amorosos, aumentando dentro do nosso coração os nossos arsenais espirituais, fazendo bom uso da ferramenta moderna do Evangelho, aclarada, desenvolvida, ampliada e explicada em termos muito claros pela doutrina dos Espíritos. Jesus estava reunido com seus discípulos e é o evangelista Mateus que conta esta passagem no capítulo 13, versos de 10 a 14 de suas anotações, quando os discípulos lhe perguntaram: Mestre, explica-nos uma coisa. Qual é a razão pela qual o Senhor fala por parábolas? Qual é o motivo pelo qual o Senhor utiliza o recurso das parábolas para transmitir os vossos ensinamentos? E Jesus respondeu: Pois não, meus filhos, eu falo por parábolas porque para vós, para vocês outros, já é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, aos outros, às multidões, isso não é dado. Esta é a razão pela qual eu falo por parábolas, porque eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não conseguem escutar, não conseguem entender. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Este povo ouvirá com os ouvidos e jamais entenderá. Este povo verá com os olhos e jamais se enxergará. Porque o coração deste povo se fez endurecido. Eles ouvem, mas não entendem. Eles veem, mas eles não enxergam. Por quê? Eles ouvem de má vontade, veem de má vontade, endurecem o seu coração, para que não aconteça que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam, e em entendendo, eles se convertam, e em se convertendo, eles sarem. Mas felizes sois vós, vós que ouvis e entendeis, vós que vedes e enxergais. Porque em verdade vos digo, muitos profetas, muitos justos, desejariam ver o que vocês agora veem e não viram. Desejariam ouvir o que vocês agora ouvem e não conseguiram. E nesse ensinamento, meus irmãos, nós vemos a razão pela qual Jesus fala por parábolas. Quais são os mistérios do reino de Deus, meus irmãos, que Jesus falava de uma forma tão particular, de uma maneira tão íntima, num colóquio tão aconchegante com seus discípulos? Os mistérios do reino de Deus são as grandes verdades da vida, centralizadas na plataforma do amor. Imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, evolução progressiva do espírito imortal, lei de causa e efeito e reencarnação. Essas são as grandes lições, as grandes verdades pelas quais o universo se sustenta, pelas quais o mundo gira. Porque, meus irmãos, diz Jesus, àquele que tem, mais se lhe dará e terá em abundância. E aquele que não tem, até o que parece que tem lhe será tirado. Isso parece um paradoxo, não é, meus irmãos? Parece uma contradição. Como que Deus vai retirar as coisas que Ele oferece para seus filhos?
Como que Deus vai retirar alguma coisa de alguém que não tem sequer o necessário? É por isso, meus irmãos, que o Espiritismo nos ensina as coisas em forma muito clara, em termos muito precisos. É necessário ouvir com o coração. É necessário entender com a alma. É necessário examinar o Evangelho não com a letra que mata, mas com o Espírito que vivifica. Aquele que tem, mais terá e terá em abundância. O que significa isso, gente? Todo filho de Deus que abre o seu coração para os ensinamentos do Evangelho, todo filho de Deus que quer melhorar, que quer progredir, que quer aprender e, acima de tudo, quer praticar aquilo que aprende, este filho de Deus, ele se torna aberto. A sua mente se transforma numa mente arejada, numa mente receptiva, e de coração aberto, ele recebe intensamente as bênçãos do Pai. Porque, meus irmãos, a bênção de Deus nunca falta. A misericórdia divina está sempre presente, mas nós temos de nos ajudar. Nós temos de abrir o coração. Nós precisamos fazer a nossa parte, como bem dizia Chico Xavier, o homem amor. Aquele que abre o seu coração está na sintonia do sol do amor. E o sol do amor é Jesus de Nazaré, que sustenta a vida. Agora, aquele que não tem, até o que parece que tem lhe será tirado. Por quê, meus irmãos? É Deus que tira as coisas dos seus filhos? Não. Mas aquele que não tem, até o que parece que tem lhe será tirado, simboliza aquela criatura que fechou seu coração. Aquele espírito que voltou as suas costas para Deus, que sonegou na sua vida a presença do Mestre amado. Essa criatura se torna uma criatura presa fácil de grandes desequilíbrios emocionais, de perturbações espirituais de grande remonta, e se transforma num ser humano deprimido, entristecido, cansado, lamurioso, imaturo e inseguro. É culpa de Deus, meus irmãos? Lógico que não. Mas é a própria criaturinha que fechou o seu coração. É a própria criaturinha que se isolou, que se colocou numa condição de impedimento, não possibilitando a recepção das boas vibrações, das intuições do plano espiritual, dos conselhos amigos do seu anjo de guarda. E esta criatura, então, é dominada pelo nervosismo, pelo desespero, pela descrença, e muitas vezes torna-se séria candidata a se precipitar nos desfiladeiros do autocídio, do suicídio, da destruição de seu próprio corpo físico. E um pouco antes do Vanderlei chegar aqui em casa, porque nós estamos fazendo o nosso estudo dentro da nossa própria residência, que aliás está aberta para todos, nós ficamos sabendo, meus irmãos, e nos entristecemos profundamente. Um irmão de caminhada mora em Santo André, não vou falar quem é para não quebrar o anonimato. Recebemos um pedido de prece. Esse irmão, na tarde de hoje, tentou o suicídio. E a sua mãezinha, desesperada, em prantos, ligou para nós, pedindo orações, solicitando preces. E este é o resultado, meus irmãos. Aqui chegam muitos irmãos desprevenidos,
que num momento de invigilância, meus irmãos, podem cometer esse ato de extrema violência. Vamos fazer um exemplo, meus irmãos, um exemplo prático para que a gente possa compreender o nosso estudo dessa tarde. Vamos supor que um pai de família, um pai trabalhador, um pai que batalhou de sol a sol, trabalhando pelo sustento material e espiritual de seus filhos. Este pai, percebendo a aproximação da desencarnação, sabendo que a morte física está se avizinhando e ela vai acontecer com todos nós, vai chegar o dia de todos nós queiramos ou não, este pai resolve chamar os filhos para uma reunião e lhes diz: olha, todo este campo que eu cultivei durante a vida inteira, este campo que deu muito alimento, este campo fecundo, esta horta que sustentou materialmente a vida de vocês, eu quero deixar para vocês como herança, mas com a condição de que vocês adubem a terra, tratem da horta como eu ensinei vocês a tratar, façam tudo, porque se vocês fizerem como eu ensinei, vocês terão fartura de alimentos. Eu estou deixando para vocês de todo o meu coração, porque em breve Deus vai me chamar e eu vou continuar as minhas tarefas em outra dimensão da vida. Então este campo é uma herança que eu vou deixar para vocês cultivar. Agora, meus irmãos, se esses filhos descuidam deste trato de terra, se eles deixam a semente que é colocada nas covas morrer por falta de cuidado, por falta de regar, por falta de adubo, por falta de atenção, e no lugar dos alimentos começa a crescer o joio, começa a crescer as ervas daninhas no lugar do trigo, de quem é a responsabilidade, meus irmãos? Será deste pai que agora, estando no outro lado da vida, vem retirar a terra que ele deu para seus filhos? Não. A responsabilidade será desses próprios filhos invigilantes e pródigos que não souberam cuidar amorosamente do legado que o pai lhes confiou antes de partir. E assim é a nossa vida, meus irmãos. Quem aproveita os ensinos de Jesus, quem faz dos ensinos de Jesus a sua norma de vida, quem procura se evangelizar, reconhecendo as suas imperfeições, reconhecendo os seus erros e procurando transformar os seus erros em acerto, recebe graças múltiplas. Quem mais aproveita, mais recebe. Quem mais sintoniza com Deus, mais se fortalece. Quem mais areja a sua mente, mais aberto se torna. É assim que acontece na lei de Deus, meus irmãos. Então, o ensinamento de Jesus não está nada errado. Muito pelo contrário, está certíssimo. Isaías, o grande profeta do Antigo Testamento, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Elias, Daniel, grandes profetas do Antigo Testamento, médiuns por excelência, estavam em sintonia completa com o plano espiritual. Ele profetizava aquilo que acontecia com os corações insensíveis, com os corações endurecidos. O coração deste povo se fez insensível, o coração deste povo se fez tardo. Eles fecharam os olhos e não viram, fecharam os ouvidos e não entenderam. Receberam a palavra de Deus de má vontade. Por isso eles não se converteram, porque não viram,
porque não ouviram e porque não aprenderam. É culpa do Pai, meus irmãos? De jeito nenhum. E para esses corações endurecidos, meus irmãos, que não querem saber de se iluminar, que estão indiferentes para as vontades do Evangelho, só existe um único remédio. Que remédio é esse? É a vida. É a vida. A vida vai se encarregar de colocar esses corações no lugar. A vida vai se encarregar, meus irmãos, de fazer com que esses corações entrem no eixo. O salmista Davi, num dos seus salmos, ele diz: este pobre infeliz, cansado de sofrer, clamou, e Deus ouviu o meu clamor. Porque vai chegar uma hora, meus irmãos, que o clamor é tanto que Deus ouve. É assim que acontece, através de reencarnações dolorosas, através de expiações duríssimas, através de batalhas cruentas na esteira das reencarnações. Não tem outro jeito, meus irmãos, senão a própria vida. E a vida, meus irmãos, é a melhor professora. Isso nós não temos de onde escapar. A vida é a melhor professora. No bem, no mal, a vida ensina sempre, meus irmãos. A vida está sempre nos ensinando. Certa feita, meus irmãos, ouvindo uma palestra de um companheiro na Baixada Santista, ele disse o seguinte: meus irmãos, eu estou falando de mim mesmo, coisa que não se faz numa palestra. Mas eu tenho passado por dificuldades tão grandes e de repente eu percebo que no meio de tantas dificuldades aconteceram coisas tão maravilhosas na minha vida, coisas tão espetaculares, que certamente essas coisas não teriam acontecido se tudo tivesse saído tão certinho, se tudo tivesse saído tão do jeito que eu queria, tão do jeito que eu planejava. Porque a vida sempre coloca um anjo ao lado de cada lágrima, um benfeitor ao lado de cada angústia, uma solução perto de cada dificuldade. Então esses são os mistérios da vida, meus irmãos, que o Espiritismo de forma clara explica. Não há mistério nenhum. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê. Não existe vítima inocente, meus irmãos. É isso que nós temos que colocar na nossa santa cabecinha. Não há vítima inocente. Ninguém sofre sem razão. Porque se qualquer um de nós sofresse sem razão de ser, Deus não estaria sendo justo. Nós podemos, meus irmãos, não conhecer ao certo a razão das nossas angústias. Mas tudo tem uma razão. Pode não estar nesta vida. Se não está nesta vida, está em outra. Está em vida passada. E Jesus, meus irmãos, tem uma outra passagem também, que está catalogada no evangelista João, no capítulo 9, versos de 39 a 41, quando ele diz assim, Jesus fala desta maneira: eu vim ao mundo para exercitar um juízo, a fim de que aqueles que são cegos vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. E quando Jesus falou isso, gente, alguns fariseus que estavam no lado de Cristo, e os fariseus nós sabemos que eram aqueles judeus ortodoxos, aquelas pessoas altamente religiosas que tinham um ensinamento profundo da Sagrada Escritura, conheciam profundamente as Escrituras, mas infelizmente só conheciam e não praticavam, só conheciam e não vivenciavam. Os fariseus que queriam colocar Jesus sempre numa contradição, eles olharam para Jesus e perguntaram:
porventura, Senhor, nós somos cegos? E Jesus então remata dizendo: se vocês fossem cegos, vocês não teriam culpa. Mas como vocês mesmos estão dizendo, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Fica subsistindo a vossa imperfeição. E o Espiritismo é muito claro, meus irmãos. Quanto maior é o nosso grau de conhecimento, maior é a nossa responsabilidade. Aquele que erra por ignorância, meus irmãos, ele vai responder pelo erro. Só que vai ter uma atenuante, ele pecou sem saber. Ele errou porque ele não sabia. Agora, aquele que erra conhecendo, não tem atenuante. A dose de responsabilidade vai ser maior. Os fariseus, meus irmãos, como de fato eles eram, que eles sempre se julgavam as pessoas mais esclarecidas, as pessoas mais iluminadas, e de fato eles tinham um conhecimento muito grande das Escrituras. Entretanto, aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, eles eram mais culpáveis, eles eram mais responsáveis do que a grande massa ignorante que pecava por ignorância porque não sabia das coisas. Eles sabiam, mas não viviam, não praticavam. Tinham Jesus como inimigo, como uma ameaça, porque Jesus vinha para mostrar que eles não eram os maiorais. Eles não eram o máximo, eles não eram o must, como eles se imaginavam. Eles tinham muito que aprender. E aos olhos do Cristo, eles eram mais culpáveis, mais responsáveis, porque eles tinham os olhos abertos, mas não enxergavam, do que aquele outro cego que não via luz nenhuma e errava por ignorância. Então, meus irmãos, vamos abrir os olhos para a luz da vida. Vamos abrir os olhos para o sorriso de uma criança. Vamos abrir os olhos para o desabrochar de uma flor. Vamos abrir os olhos para as coisas boas da vida. Vamos abrir os olhos, meus irmãos, para tanto aprendizado que esse isolamento social nos trouxe. As pessoas muitas vezes reclamam que não podem sair de casa. Mas de repente, meus irmãos, permanecendo mais tempo em casa, quanta gente teve a oportunidade de olhar mais para dentro de si próprio, coisa que não fazia, porque antes da pandemia, todos nós, na grande maioria, estávamos envoltos num turbilhão de coisas para fazer, num verdadeiro redemoinho de atividades. Quanta gente, meus irmãos, convivendo mais estreitamente com a família, teve oportunidade de conhecer melhor aquele familiar com o qual não se afinava. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de exercitar o treinamento do perdão, o treinamento da compreensão? Quantas criaturas aproveitaram para ler mais, para estudar mais, para desenvolver talentos adormecidos, para desenvolver coisas que nem imaginaram? Quantos pais e filhos passaram a se corresponder com mais intensidade? Não é mesmo, gente? E é lógico, meus irmãos, que nós não gostaríamos de encerrar a nossa exposição sem falar de Nossa Senhora, sem falar da Mãe de Jesus, que foi o nosso tema do mês passado. Ela compreendeu perfeitamente todo o ensino do Filho. Ela guardou dentro do coração tudo que Jesus ensinava por parábolas, porque ela sabia dentro dela que a parábola é uma figura de linguagem, é uma forma que os mestres têm de ensinar grandes verdades da vida utilizando situações do dia a dia. E ela, meus irmãos, melhor do que ninguém, conhecia essa técnica que seu filho usava.
porque Jesus falava com o coração. E ela, meus irmãos, quando foi morar com João Evangelista, depois do desencarne de Jesus, lá na casinha do Éfeso, uma casinha tão linda, no alto de uma montanha, de frente ao mar, ela, quando foi morar com João Evangelista e não com João Batista, como nós falamos por equívoco na última palestra, porque às vezes a gente fala as coisas no calor do entusiasmo e acaba se equivocando. Maria foi morar com João Evangelista, que recebeu a incumbência de tomá-la como mãe, como Jesus disse no alto da cruz, olhando para João Evangelista: filho, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria diz: mãe, eis aí o teu filho. Maria assumia naquele momento, na figura de João Evangelista, a maternidade de todos nós. E João Evangelista, representando cada um de nós, recebia a maternidade de Nossa Senhora. Uma grande lição de amor, uma grande canção de amor que o Espiritismo disseca, que o Espiritismo desdobra, que o Espiritismo aprofunda com todas as marcas da ciência da vida, que é a religião espírita. Santo Espiritismo, religião do amor, que nos ensina a atrair as graças de Deus. Quem atrai as graças de Deus funciona como um verdadeiro imã, chamando para si as coisas boas da vida. E olha, meus irmãos, mesmo com todas as nossas imperfeições, nós podemos atrair para nós a graça de Deus. Porque a misericórdia do Pai é muito grande e não será o fato de termos ainda muitos defeitos, de precisarmos reencarnar muitas vezes, que impedirá que o Pai dispense sobre cada um de nós as suas graças. Porque, como disse Herculano Pires, o espírita é o verdadeiro jardineiro do amor. Diariamente o espírita trabalha os canteiros do seu coração, da sua sensibilidade, da sua inteligência, retirando as ervas daninhas do orgulho, da vaidade, da arrogância, da indiferença e da prepotência, para colocar no lugar a boa semente das verdades do Evangelho, da valorização da vida, da promoção do ser humano e da dignidade do espírita imortal. Sejamos espíritas para sentir a beleza do reino de Deus, esse reino de paz, de justiça, de amor, que promove os filhos de Deus, aquecendo todas as criaturas, como o sol maior que é Jesus de Nazaré, a grande plataforma de vida do Espiritismo Redentor. Muito obrigado por tudo, meus queridos, imensamente agradecidos pela atenção dispensada e uma chuva de felicidade para todo mundo, como o nosso até breve, graças a Deus.